O impensável aconteceu. Um clarão ofuscante, um estrondo ensurdecedor e uma nuvem em forma de cogumelo se erguem enquanto o mundo e você mudam em um instante. Então, o que acontece com seu corpo durante uma explosão nuclear? Prepare-se. A realidade é devastadora. Uma bomba nuclear de 100 quilotons explodiu na cidade. A área ao redor do ponto zero não está danificada, mas sim apagada. Conforme a onda de choque se espalha, você sentirá o verdadeiro impacto dessa destruição. Para se ter uma ideia de escala, a bomba Little Boy lançada sobre Hiroshima tinha cerca de 15 quilotons e a Fat Man sobre Nagasaki tinha cerca de 21. O que está no seu caminho agora é quase 5 vezes maior do que as únicas armas nucleares já usadas em guerra. Se você estiver no epicentro, exatamente abaixo da detonação, não apenas presencia o evento, mas faz parte dele. Se a bomba for detonada no ar, o plasma superaquecido se expande rapidamente e consome a área abaixo com sua temperatura interna. A bola de fogo inicial é incompreensível, causada por reações de fissão e fusão. A temperatura interna de uma explosão nuclear ultrapassa 100 milhões de graus Celsius. Isso é mais quente que o núcleo do Sol, com cerca de 15 milhões de graus Celsius. Com essas temperaturas, o corpo humano para de funcionar como estrutura orgânica. Sua massa é instantaneamente transformada em um gás que se expande rapidamente à medida que as ligações moleculares se rompem. Em instantes, a água que representa 60% do seu corpo vira vapor superaquecido. O calor destrói ossos, pele e órgãos, restando apenas uma sombra escura ou, muitas vezes, nada. Qualquer pessoa pega dentro dessa bola de fogo não é apenas queimada ou destruída, ela é reduzida aos seus elementos básicos. Em resumo, você é vaporizado, mas mesmo que essa explosão térmica inicial de alguma forma não atingisse uma pequena fração do seu corpo, a onda de choque que se seguiria completaria a destruição. A detonação libera uma enorme frente de compressão supersônica conhecida como onda de sobrepressão máxima, um aumento súbito e violento da pressão atmosférica causado pela rápida expansão da bola de fogo nuclear. Ela se propaga para fora em velocidade incrível, esmagando tudo em seu caminho. A pressão seria como suportar o peso de um caminhão de 18 rodas, focada em cada centímetro da pele e seus tecidos moles, como pulmões e baços seriam liquefeitos na hora. Seus ossos se despedaçariam em centenas de fragmentos minúsculos lançados para fora por uma onda de choque, viajando mais rápido que a velocidade do som. Até mesmo estruturas de concreto se desintegrariam em pó, então seu corpo não ofereceria absolutamente nenhuma resistência. No ponto zero, você não fica ferido, você é despedaçado átomo por átomo. Não há sofrimento, apenas aniquilação instantânea e absoluta. Afaste-se do ponto zero por 300 metros aproximadamente, o comprimento de 3 campos de futebol. E a situação muda de vaporização imediata para algo talvez ainda mais horrível. Morte quase instantânea. Por um instante, você veria exatamente o que vai tirar sua vida. A essa distância, a destruição segue a física básica. Velocidade da luz versus velocidade do som. Isso gera uma curta e agonizante consciência, permitindo que você perceba o clarão antes da destruição. O pulso térmico, uma grande explosão de energia e luz, é o primeiro a te atingir. Quando a explosão acontece, você verá um clarão mais brilhante que 1000 sóis. Mesmo que você não esteja olhando diretamente para ela, a intensidade da luz se espalhando pela atmosfera é suficiente para penetrar suas pálpebras. Ela dura apenas uma fração de segundo, mas carrega uma dose catastrófica de energia radiante. Seu olho direciona esse surto de energia ao tecido delicado da retina. A luz térmica concentrada queima rapidamente os bastonetes e cones, fundindo-os juntos. O dano é tão severo que causa cegueira instantânea e, quase certamente, cegueira total permanente. Mas você terá pouco tempo para entender isso antes que a bola de fogo te alcance. A energia térmica é tão intensa que pode até superaquecer o nervo óptico e o fluido dentro do próprio globo ocular, fazendo com que o olho exploda a 300 metros do ponto zero. A energia pode incendiar imediatamente qualquer material inflamável. Suas roupas iriam inflamar, vaporizar e queimar imediatamente. O ar iria superaquecer e causar queimaduras de 3º grau, instantâneas em 100% da sua pele exposta. A água na pele ferve tão rápido que provoca pequenas explosões de vapor nos poros.
Ao rasgar os tecidos, a pele cozinharia e se soltaria enquanto os músculos abaixo seriam destruídos. A superfície do seu corpo poderia ser carbonizada em uma fração de segundo, reduzida a uma camada de carvão quebradiço e enegrecido. Mas então chega a onda de sobrepressão máxima, movendo-se em velocidade supersônica. A força seria equivalente a várias milhares de toneladas, pressionando você. A diferença extrema de pressão entre a atmosfera e o interior do seu corpo causa uma falha catastrófica de todos os órgãos cheios de ar. Seus tímpanos seriam pulverizados, os alvéolos dos seus pulmões se romperiam, levando a uma hemorragia interna massiva e à morte. Por asfixia, seu crânio se despedaçaria, o tórax colapsaria e os órgãos internos virariam uma massa irreconhecível. E tudo isso acaba em 1,5 segundos. A meia milha de distância está o limite da zona de danos severos. A essa distância, o horror não é mais aniquilação imediata, mas uma morte caótica e violenta pelo colapso do mundo ao redor. A explosão garante a falha estrutural total. Poucos, se é que algum, edifícios devem permanecer estruturalmente íntegros ou sequer de pé na zona de danos severos. A onda de sobrepressão atinge o lado de barlavento da estrutura, aplicando uma carga compressiva súbita que ultrapassa seu ponto de ruptura. De repente, as paredes rompem, suportes cedem e o edifício desaba em uma violenta cascata. Se você estivesse dentro, seu corpo sofreria ferimentos esmagadores, causados pelos destroços caindo, resultando em traumas graves e contusos. O que resta transforma a área em um cemitério. As ruas ficariam tomadas por escombros, vários andares. Os sobreviventes enfrentam uma enxurrada mortal de ferimentos primários e secundários causados pela explosão. A lesão primária da explosão é a onda de choque no corpo, rompendo os tímpanos imediatamente. Uma lesão clássica de explosão, conhecida como perfuração da membrana timpânica. E o pulso térmico ainda é uma sentença de morte a essa distância. Embora não te carbonize mais no local, a intensidade da radiação é suficiente para causar queimaduras de 2º e 3º grau em cada centímetro da sua pele exposta. É uma dose de calor que coagula as proteínas, carboniza a pele e causa choque no corpo. Mesmo que todos os outros ferimentos fossem sobrevivíveis, a infecção que se segue não seria. A explosão funciona como um estilingue invisível, tornando objetos comuns em projéteis letais. Vidros quebrados viram estilhaços letais, enquanto concreto, madeira e metal são arremessados em alta velocidade. Estilhaços voando iriam rasgar você, causando ferimentos profundos e penetrantes e lacerações graves, qualquer um dos quais poderia ser fatal se atingisse um órgão vital. E se você estiver ao ar livre, a força da explosão vai te lançar para longe. Você seria jogado no chão com força, podendo causar ferimentos graves. E a essa distância, você com certeza seria bombardeado por uma dose letal de radiação, devido à torrente de raios gama de alta energia e nêutrons liberados no primeiro minuto após a explosão. A exposição aqui chega a milhares de rads. Doses corporais acima de 1000 rads causam morte horrível por síndrome aguda da radiação. Não em semanas, mas em dias ou horas. Você poderia sobreviver à destruição física se estivesse em garagens subterrâneas ou túneis de metrô. Conseguir ajuda médica exigiria superar probabilidades quase impossíveis, enfrentar ferimentos graves, radiação letal e um cenário pós-apocalíptico. Respostas rápidas são irreais. Sobreviver a 800 metros é praticamente impossível. A 1 milha, você estaria na zona de danos moderados, onde a sobrevivência é possível, mas dolorosa. O fim imediato do ponto zero dá lugar a um sofrimento humano devastador, colapso da infraestrutura e ao lento veneno invisível da radiação. A onda de choque não chegou, mas o pulso térmico ainda viaja à velocidade da luz. O calor intenso pode causar queimaduras horríveis e generalizadas por exposição direta, e a energia radiante pode provocar queimaduras de 3º grau. Isso significa a destruição de toda a epiderme e da gordura subcutânea e músculos abaixo dela. Queimaduras podem destruir nervos, deixando o tecido enegrecido que, surpreendentemente, não dói. Queimaduras extensas causam choque imediato, perda de fluidos e desequilíbrios eletrolíticos graves. A perda rápida da barreira da pele e o alto número de vítimas tornam os sobreviventes da zona de danos moderados o maior grupo de feridos.
O número de pacientes sobrecarregaria rapidamente todos os hospitais e centros de queimados, tornando cada vez mais difícil conseguir a atenção médica necessária. Roupas escuras podem absorver calor e transferi-lo à pele, causando queimaduras graves onde o tecido encosta no corpo. Quando a onda de choque supersônica chega, as pressões continuam devastadoras. Prédios reforçados com concreto e arranha-céus de aço vão resistir, mas sofrerão grande estresse estrutural. Isso destruiria totalmente paredes e janelas sem função estrutural. No entanto, edifícios comerciais mais leves e prédios residenciais multifamiliares podem se tornar estruturalmente instáveis, e muitas casas típicas de madeira serão completamente destruídas. Portanto, o risco de ser esmagado ou perfurado por destroços ainda é uma ameaça muito real. Os ventos fortes da onda de choque ainda virarão carros, arrancarão pequenas árvores e quebrarão postes de telefone e luz. A violência estrutural transforma as ruas em zonas de guerra, com escombros incendiados e veículos virados bloqueando rotas. A evacuação é difícil ou impossível sem equipamentos pesados, o que faz a ajuda demorar a chegar. Se os ferimentos forem graves, esse atraso pode ser fatal. Mesmo que você sobreviva às queimaduras nos prédios desabando, ainda estará dentro do alcance de uma dose potencialmente letal de radiação. Qualquer pessoa exposta ao ar livre absorveria uma quantidade significativa de radiação, cerca de 300 Reds. Esse ainda é um nível de exposição severo, certo para causar síndrome aguda da radiação. Quase todos expostos a isso adoeceriam em poucas horas, com náusea forte, vômito e diarreia. A radiação destrói células do trato gastrointestinal e medula óssea sem tratamento ou cuidados intensivos. Cerca de metade das pessoas expostas a essa dose morreria nas semanas ou meses seguintes, devido a infecções pelo colapso dos glóbulos brancos e hemorragias internas. E essa exposição é só o começo. A situação piora com perigos secundários, como altos níveis de radiação de partículas de queda radioativa de curta duração que emitem radiação gama. A destruição causa falha imediata e ampla da infraestrutura. Espera-se que linhas de água, gás, eletricidade e comunicação estejam quebradas em toda a zona de dano moderado. Tubulações de gás rompidas alimentarão incêndios violentos que se espalharão por todas as estruturas danificadas e cheias de destroços. Mesmo protegido e sobrevivendo à onda de choque e radiação, ainda pode ser queimado vivo a 8 quilômetros de distância. A ameaça imediata passa do colapso total das estruturas para vítimas em massa causadas pelos efeitos secundários e pelo pulso térmico. As forças destrutivas estão mais espalhadas aqui. A onda de choque ricocheteia em prédios, terreno e atmosfera, gerando bolsões imprevisíveis de destruição que podem atingir sem aviso prévio. O primeiro e mais rápido efeito que te alcança é a luz avassaladora causada pela explosão. Mesmo a 8 quilômetros, o clarão pode causar cegueira temporária em quem estiver ao ar livre. A luz é tão intensa que, por um momento, descolore os produtos químicos sensíveis à luz nos fotorreceptores da retina. É forte o bastante para sobrecarregar o sistema e causar apagão total da visão. Clarão. A cegueira pode ocorrer mesmo sem a vítima olhar para a detonação. Quando a luz se dispersa e reflete nas partículas do ar e nas nuvens, o efeito pode durar segundos ou minutos. A radiação térmica ainda pode causar queimaduras graves em grande escala. Queimaduras de primeiro grau podem ocorrer a mais de 8 quilômetros da explosão, dependendo do clima. Queimaduras de segundo grau são o maior risco nessa distância, causam dor intensa, bolhas graves e exigem cuidados médicos. Se você estiver do lado de fora e de frente para a explosão no momento da detonação e não procurar abrigo imediatamente, ainda pode sofrer queimaduras graves a essa distância. Quando a onda de choque mais lenta chega, a sobrepressão máxima é bem menor. A maior ameaça aos humanos passa a ser ferimentos por detritos voadores, não mais pela força de esmagamento. A explosão pode causar danos graves em grande escala e efeitos duradouros no corpo, mesmo se você sobreviver. A explosão inicial e o pulso térmico são dominados pela chuva radioativa e pelo início da doença da radiação. Quem recebe dose alta, mas não fatal de radiação, seja da explosão ou chuva radioativa, pode desenvolver síndrome hematopoiética. A radiação afeta células de divisão rápida na medula óssea, causando queda na produção de células sanguíneas.
Sem glóbulos brancos, sobreviventes ficam muito vulneráveis a infecções. Sem plaquetas, têm hemorragias graves e incontroláveis. A morte ocorre semanas após a exposição, geralmente por infecção sistêmica ou perda de sangue anos depois. Efeitos de longo prazo incluem câncer e doenças crônicas pelo dano inicial ao DNA. O efeito mais notório é um aumento maciço nos casos de câncer de tireoide, além da própria glândula. Partículas de alta energia danificam o DNA, causando mutações que provocam divisão celular descontrolada e diversos tipos de câncer. Estudos indicam aumento da leucemia de 2 a 5 anos após a exposição, seguido por mais casos de câncer de pulmão, mama e cólon. Esses problemas podem afetar sobreviventes por mais de 50 anos. A possibilidade de mutação genética e defeitos congênitos serem transmitidos para as gerações seguintes também é uma possibilidade real. Além do câncer, a radiação acelera o envelhecimento e causa outras doenças crônicas. Danos ao sistema linfático suprimem a imunidade, tornando-o vulnerável a infecções e doenças inflamatórias crônicas para sempre. Estudos com sobreviventes da bomba atômica indicam que doses não letais de radiação elevam muito o risco de doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral e doença renal crônica. Anos após, a radiação causa inflamação e cicatrização nos vasos, acelerando o endurecimento e estreitamento das artérias além do envelhecimento normal. Sobreviver não é o fim, mas o início de uma luta permanente que seu corpo nunca suportaria. Assista! Você sobreviveria ao inverno nuclear? Ou veja este vídeo.